vocês estejam bem. E para falar com vocês de mais um livro, claro. Tô nessa fase meio vlogueira, youtuber, booktuber, não sei o que ainda. Vim falar desse livro aqui, importantíssimo. Quem me conhece sabe que eu adoro os livros do Luciano Subirá, são sensacionais. E esse aqui não pode ser diferente. Mas então vamos lá, né? O que falar, por onde começar? Pra vocês terem uma ideia, enquanto eu lia, eu fiz vários fichamentos, porque eu fiz um fichamento de cada capítulo, e são 12. Eu tô com a minha garrafa preparada, porque eu acho que eu vou falar muito, mas eu vou tentar não falar tanto assim. Pra que nada mais importe do Luciano Subirá, ele tem uma proposta justamente de te fazer refletir sobre o nível de cristianismo que você tem vivido. Será que nós estamos nos contentando com o raso? Será que nós estamos nos contentando em só chegar na beirada da praia e molhar os pezinhos, enquanto Deus, ele tem um oceano pra nós? Deus tem imensidão de coisas, sabe? E que ele quer se revelar pra gente. Eu destaquei 5 pontos principais desse livro que me fizeram ficar tipo, blow, uau, meu Deus, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro ponto é sobre a lei da reciprocidade. Isso me chamou muita atenção porque eu sei que você que tá me ouvindo, provavelmente em algum momento você já teve um crush ou uma crusher. Eu acho que ainda usam a palavra crush. Tomara que usem, né? Bom, você pode ter sofrido um amor não correspondido. Você pode ter gostado muito de alguém e aquela pessoa tá nem aí pra você. Só que quando nós estamos falando sobre Deus, a reciprocidade dele é garantida. Você se achega ao Senhor e se você está diante de Deus, pode ter certeza que ele vai chegar pra você, entende? Não é como se você estivesse implorando a atenção de um Deus que não se importa, Deus que não liga pra você. Não, é um Deus que sim, que se você busca, se você está buscando e procurando, garantia que vai ser recíproco. Você não vai sofrer de um amor. Outra coisa que me fez ficar nesse livro foi a frase: Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Ele traz toda uma explicação para essa argumentação bíblica. No Subirá, ele vai explicando que, de fato, o amor de Deus é para todos, a salvação de Deus é para todos, Cristo veio para todos, não importa a sua idade, qual que você nasceu, Cristo, ele quer salvar, veio para salvar. Mas Deus faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de pessoas que, de fato, querem ele. Por exemplo, Caim e Abel. Deus, ele sabia a atitude que Caim tomou e ele sabia a atitude que Abel tomou. E ele fez uma distinção. Sim, tem atitudes que nós vamos fazer e, de fato, Deus vai se agradar. E tem atitudes que nós vamos fazer e Deus não vai se agradar. Isso vai muito contra o evangelho que a gente tem ouvido sobre como Deus ama o homem. E não importa nada do que você faça, Deus continua te amando. E sim, Deus ama, Deus quer te salvar, mas ele sabe quem se importa, tipo, quem realmente quer buscar o Senhor. E ele vai se revelar para aqueles que querem conhecê-lo, entende? Não quero contar muito para não dar muito spoiler do livro, mas vale a pena você ter essa reflexão. Deus, ele não trata as pessoas diferentes. Ele não vai dar mais amor para alguém, menos amor para alguém. Ele vai tratar as atitudes dessas pessoas de forma diferente. Então, aquela pessoa diz, de fato, tá buscando o Senhor e tá querendo um relacionamento com ele, ele vai se revelar. Agora, se fulano tá desprezando a Deus, ele leva em conta essa atitude, sabe? Eu acho que toda a proposta desse livro se resume em criar em você essa mentalidade de não viver uma vida de aparências, não viver uma vida de performances religiosas, não viver aquela vida de não, mas eu tenho que postar a minha foto pregando e cantando e eu preciso chegar na igreja e mostrar como eu sou adoradora, uau! Não, você não viver uma vida de performance vazia, fingimentos, mas você de fato ter um relacionamento com o Senhor em que ele seja o centro, até que nada mais importe. Do livro vem justamente dessa reflexão que dentro de você, no seu coração, só haja espaço para o Senhor, não haja espaço para outras coisas, para outras pessoas. Esse ano Subirá, ele vai fazendo uma reflexão sobre coisas que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Ele fala que às vezes sim, são pecados que ocupam o lugar de Deus no nosso coração, mas às vezes nós estamos distraídos demais para que Deus ocupe o nosso coração. Por exemplo, às vezes nós estamos tão preocupados com o trabalho ou tão preocupados com a família, em casar, e não sei, até mesmo com a agenda do ministério, de fazer muitas agendas e pregações, e isso ocupa o lugar de Deus do nosso coração. Deus não é mais o centro.
Fala sobre como as distrações e até mesmo as bênçãos que o Senhor pode nos dar ou que Ele nos deu, como essas bênçãos elas podem roubar o lugar de Deus no nosso coração. Ele não ser mais o centro. O livro é toda essa desconstrução, sabe? É você entender que o Senhor precisa ser o centro dentro de você. Que você viva pra Ele até que nada mais importe, até que nada mais tenha valor a não ser Deus, a não ser Cristo. Você entender que, beleza, eu tenho aquele emprego show, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho saúde e eu sou muito grata por tudo isso, mas o principal, o centro do meu coração é o Senhor que tá. É isso que mais importa pra mim. Eu já me perdi nos números de pontos que eu falei que eu ia falar com vocês, mas um que eu não posso deixar de falar também me deixou extremamente chocada, porque era algo que eu já refletia, mas foi a primeira vez que eu li alguém falando tão abertamente sobre isso. Como a religiosidade é pior do que a imoralidade. Ele foi falando sobre como pessoas religiosas são mais difíceis de se arrependerem do que pessoas imorais. Porque o religioso, ele cumpre todas as obrigações religiosas. Ele tá lá na igreja nos dias que tem que estar, ele posta a foto do devocional, tudo certinho, tal. Ele pode acabar achando que por ele fazer as coisas certas, ele seja justificado pelas suas ações. Então, não, mas eu faço tudo certo. Então, eu tô de boa. Eu não tenho pecado, eu não tenho nada de errado. Só que o imoral, né, a pessoa que vive em pecado, ela sabe que tá em pecado, ela sabe que ela faz coisa errada, ela sabe que luta contra os desejos ruins, que ela às vezes mente ou tem inveja. Enfim, o imoral, ele sabe que precisa se arrepender, ele sabe que ele não tá certo. Agora, o religioso, ele tá pecando, mas ele não consegue reconhecer o próprio pecado, porque ele tá atolado em toda essa presunção de que não, mas eu faço tudo certinho, eu não tenho pecado. E que pessoas religiosas são mais difíceis de se arrependerem do que as pessoas imorais. Para encerrar o vídeo, nós temos que ter o Senhor como centro da nossa vida e não viver de 2 horas de culto ou, sei lá, 6 horas de culto semanais, e não viver de pregações dos outros, experiências dos outros, mas você conhecer o Senhor, você caminhar em conhecer o Senhor. Deus não tem limite, entende? Então, quem determina o quanto eu vou ter experiência com Deus sou eu mesma. Quem determina o quanto eu vou experimentar de Deus, quem determina o quanto eu vou conhecer o Senhor sou eu mesma. É o quanto eu me coloco à disposição, é o quanto eu busco a Deus. E o livro é justamente esse chacoalhar de ombros, sabe? De fazer você despertar. Entender que, cara, tem muito mais pra viver com o Senhor. Deus, ele não quer só 2 horas do seu culto. Deus não tá interessado nas performances religiosas. Deus não tá interessado que você tá fazendo X coisa pra que outras pessoas te conheçam e vejam você. Não. Deus, ele quer se relacionar com você. Deus, ele quer mostrar as verdades dele dentro da palavra. Deus quer a intimidade da oração. E isso é algo que é individual, é algo que você toma decisão. Não é o teu pastor, ou teu pai, ou tua mãe, ou teu marido, tua esposa que vai fazer isso por você. É uma decisão individual. Você colocar o Senhor completamente no centro do seu coração, até que nada mais tenha valor pra você. Até que ele de fato seja o único. Leiam esse livro. É muito, muito bom mesmo. Acho que é um dos livros obrigatórios para os cristãos, de verdade. Ele é fininho, ele tem 149 páginas, mas é um material muito rico mesmo. É um livro que eu acho que eu levei uns 15 dias pra ler, porque eu li um capítulo e eu ficava chegando, sabe? Pensando naquilo. Vale muito a pena.